RFI Convida. A Universidade Sorbonne, aqui em Paris, acolhe no dia 14 de fevereiro o seminário Brésil, Relations Internationales, Échanges Musicaux, Brasil, Relações Internacionais e Trocas Musicais. O evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa Músicas Brasileiras, e para falar sobre o assunto, a RFI convida hoje Zélia Schweck, responsável pelo grupo de pesquisas. Bom dia, Zélia. Bom dia. Antes de qualquer coisa, esse grupo de pesquisa Músicas Brasileiras existe há mais de 10 anos. Você poderia explicar para os nossos ouvintes qual é o objetivo dessa instituição, como ela funciona? Como todo grupo de pesquisa, ele é dedicado à pesquisa em música, no caso brasileira, e ele envolve seminários, né, que são um seminário é um espaço de reflexão. Então, normalmente, você tem pessoas que vão colocar e apresentar a sua pesquisa e abrir esse tema, tem diversos temas, né? Esse tema para discussão, para uma participação do público em geral, na verdade, e certamente dos outros membros do grupo e da comunidade acadêmica que se interessem pelo assunto. Então, nós nos ocupamos de seminários que acontecem anualmente, em alguns períodos, como foi 2013, como está sendo esse ano. Nós estendemos esses seminários por um número maior de eventos, de sessões, justamente para dar um espaço para reflexão sobre um tema muito abrangente como esse, por exemplo, que é o Brasil, Relações Internacionais através da música. E antes de vir à conferência, mas falando ainda de relações internacionais, as relações históricas e culturais entre a França e o Brasil, porque eu sei que o grupo foi mais ou menos fundado durante o Ano do Brasil na França, em 2005. Essa relação cultural França e Brasil pesou na criação do grupo? Foi uma espécie de motor? Sim, foi iniciativa da responsável pela unidade de pesquisa na Paris-Sorbonne na época, que era o Observatório Musical Francês. Danielle Pistone era a responsável, e ela, então, nos incentivou a organizar um evento que fugisse um pouco do que já estava acontecendo em termos de celebração Brasil-França, que promovia, sim, diversos tipos de música brasileira, mas não na área da pesquisa, não na área acadêmica e não na área da música clássica, onde nós percebemos essas trocas de forma muito particular e muito pertinente, né? Tanto de um lado quanto do outro. Então, nós vamos encontrar a influência da música francesa nos nossos compositores desde o século XIX até hoje, certamente. Inclusive, os músicos de música contemporânea, os compositores de música contemporânea dizem que nenhum compositor jamais deixou de ser influenciado por Debussy. Mas também o inverso. Nós encontramos também uma influência muito pertinente, muito coerente de ritmos brasileiros e melodias brasileiras na obra de alguns compositores franceses desde o século XIX. E é um pouco isso que vocês abordam nesse seminário. A abertura do evento, por exemplo, vai tratar dos músicos no Brasil entre 1808 e 1939. É uma vontade de mostrar um outro lado da música brasileira em um outro momento? Sim, e mostrar que essas relações internacionais são criadas e acontecem através da música de uma forma muito natural, né? E certamente isso envolve história, envolve sociedade, envolve filosofia, envolve política, envolve cultura de forma geral. O Brasil é um país de imigrantes, não é? E então nós vamos estender, logicamente, essas relações internacionais, essas influências. Em 2013, por exemplo, nós tivemos um seminário, o título era Influências e Confluências, né? Então nós vamos ver essas trocas preciosas, tanto de um lado quanto do outro, né? Uma influência, uma troca, justamente. E como o grupo de pesquisa aborda a questão da música contemporânea brasileira e do mercado musical? Há pesquisadores que trabalham sobre esse tema, que vão além da composição, da parte artística e se preocupam com o mercado da música de hoje? No caso da sociologia, né, nós iríamos lá, até agora nós abordamos bastante o tema das trocas, né, os intercâmbios de profissionais da música, né? Por exemplo, na verdade, a abertura desses seminários desse ano, 2016-2017, aconteceu em outubro,
na sede do IREMUS, do Instituto de Pesquisa em Musicologia, da qual nós fazemos parte, e um dos temas foi justamente essa imigração de músicos do leste europeu para o Brasil, né? Muitos deles trabalhando em orquestras, né? Então, por enquanto nós estamos aí, certamente, mas eu mesma, especialista em música do século XX e XXI, naturalmente abordo esse estilo nas minhas pesquisas e também nos meus CDs. E é interessante porque durante esse seminário você vai estar falando de música do início do século, mas você tem uma atividade também como pianista, mais focalizada na música contemporânea. Você poderia falar rapidamente sobre essa atividade? Sobre a minha atividade de pianista, na verdade, é uma coisa interessante. A maioria das pessoas que fazem música contemporânea acaba se tornando pesquisadora. Um pouco como as pessoas lá que fazem música antiga, porque você não tem a referência, então você tem que pesquisar para ter acesso ao significado, acesso ao espírito mesmo de cada compositor, de cada estilo, de cada novidade, sim, por causa de uma pluralidade que é particular da música do século XX e XXI, né? Por causa desses échanges todos, dessas trocas todas entre compositores e entre a música, né? Ou seja, você vive um pouco entre essas duas épocas, não, né? Certamente. Obrigado, Zélia Schweck, responsável pelo grupo de pesquisa Músicas Brasileiras, que organiza no dia 14 de fevereiro um seminário intitulado Brasil, Relações Internacionais e Trocas Musicais na Universidade Sorbonne, aqui em Paris. Obrigado pela presença. De nada, obrigada a você.